Nessa página agora, a gente estuda estrutura do átomo, estrutura atômica. Só que antes, eu vou dar uma puxada nas páginas anteriores, onde a gente viu toda a análise dos modelos atômicos, desde Dalton até Summerfield. O que vai ficar para a gente é o modelo atômico de Rutherford Bohr e Summerfield. E aí, quando eu entro aqui, com toda a base que a gente tem desses modelos atômicos, tudo que a gente adquiriu, né, de conhecimento, primeiro, o átomo já se divide, né, em núcleo, onde eu tenho, repara, vermelho e amarelinho, amarelo próton, vermelho neutro. E na eletrosfera tem girando os elétrons. A única diferença aqui para o modelo atômico de Summerfield é justamente a presença do nêutron, que até então não tinha sido descoberto ainda. Esse cara foi proposto por Rutherford, mostrando que prótons, como tem carga positiva, e lembra que, segundo ele, o núcleo era uma região muito densa e também extremamente pequena. E lá dentro você encontrava os prótons, que têm carga positiva. Então, como é que você mantém cargas positivas unidas num espaço extremamente pequeno sem que elas sofram repulsão? E aí surgiu a ideia da neutralidade desse núcleo. Alguma partícula teria que evitar essa repulsão entre os prótons. E aí Rutherford propôs que essa partícula seria neutra e com a carga, a massa igual a do próton. Ele quase acerta. E como é que ele falou que era neutra? Era uma partícula formada por um próton e por um elétron que estava no núcleo, só que isso aí caiu por terra. Tanto é que ele não teve muita certeza. Mesmo assim, ele denominou neutro. 20 anos depois, Chadwick fez um experimento onde ele descobriu o neutro. E por isso ele ganhou um prêmio Nobel em 1935, um papo desse. E aí qual é a finalidade do neutro? É justamente evitar a repulsão entre os prótons. Então, dito isso e aprendido isso, eu venho para cá. A gente tem que começar a conhecer a representação de um átomo. Tudo que o átomo pode nos entregar. Então, você tem dois números fundamentais para o conhecimento do átomo. Então, primeiro, o número atômico representado pela letra Z maiúscula, que vem, se eu não me engano, do alemão Zima, um papo desse, que quer dizer número. Esse número atômico, ele identifica o átomo, porque ele te dá a quantidade de prótons no núcleo de cada átomo, ou seja, quantas cargas positivas aquele núcleo apresenta. E esse número de prótons é característico de cada elemento. Não existem elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Por isso que identifica o átomo. Se eu pegar o xenônio 54, ele tem 54 prótons. Só ele tem essa quantidade de prótons no núcleo. Se eu pegar o hidrogênio, tem um próton. Só ele tem essa quantidade de prótons no núcleo. E aí nós podemos afirmar, baseado nessa afirmativa, que Z é igual a P, ou seja, falou em número atômico, eu estou falando em número de prótons, eu estou falando em carga positiva, eu estou falando em carga nuclear. É a carga do núcleo. Se eu falo que a carga de um núcleo é igual a 25, é porque o número atômico dele é igual a 25. O número de prótons é igual a 25. Viu que show? Aí eu peguei aqui os 4 primeiros elementos e coloquei, ó, esse cara tem um próton branco, verde 2 prótons, azul 3 prótons, amarelo 4 prótons. Se ele tem um próton, número atômico 1, tem 2, 2, tem 3, 3, tem 4, 4. O número de prótons te dá o número atômico. Agora olha que show. Tá vendo vermelhinho? Que nem eu botei aqui. É o número de nêutrons. Se liga, o hidrogênio com um único próton não precisa de nêutrons, tanto que ele não tem. Lembra que a gente
representa o que a natureza nos apresenta. Então não sou eu que estou mostrando isso para você. Na natureza, o hidrogênio só tem um próton no seu núcleo, ele não tem nêutron. Já o hélio tem 2 prótons, tem 2 nêutrons. O lítio tem 3 prótons, tem 3 nêutrons. O berílio tem 4 prótons, 5 nêutrons. Em outras palavras, com exceção do hidrogênio, o número de nêutrons é igual ou superior ao número de prótons. Show, né? E aí a gente vem para cá, massa, número de massa de um átomo, representado pela letra A maiúscula. Antes eu venho para cá. Repara que eu coloquei 1 e 0, 1 para quem apresenta carga e massa, ou massa. 0 para quem não apresenta carga ou massa. Então, próton tem massa igual a 1, ou seja, ele tem massa. Lembrando que a massa real, isso aqui é relativa, é em torno de 10 a menos 19 gramas. É extremamente pequena, gente. Pô, o nosso cérebro matemático não consegue trabalhar com proporções dessa natureza. O nêutron apresenta massa igual ao do próton. Foi o que Rutherford falou. Na sua premissa, ele disse que o elétron e próton se unem e essa nova partícula, que ele chamou de nêutron, teria massa igual ao do próton. Está aqui, ó. Isso é comprovado, tá? E o elétron, a massa dele, lembra que eu falei que a massa do próton é extremamente pequena, na ordem de 10 a menos 19 gramas. O elétron apresenta massa 1 sobre 2.000, 2.000 avos. 2.000 avos da massa do próton, ou seja, se 10 a menos 19 já é extremamente pequena, imagina o elétron que apresenta massa 2.000 vezes menor. Então despreza ela, é igual a 0. Quando eu olho para um átomo, então, o núcleo que apresenta a massa, porque tem prótons e nêutrons. A massa de um átomo se concentra nesse núcleo. Isso foi uma questão de Enem, ou de vestibular, não me lembro. E graças a essas duas partículas apresentarem massa, quando eu quiser calcular a massa de um átomo, tá vendo? Basta somar número de prótons com o número de nêutrons. Como o hidrogênio só tem um próton, a massa é igual, não tem nêutron, a massa é igual ao número atômico. Já o hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, 2 verdinhos, 2 vermelhinhos, massa igual a 4. Lítio, 3 prótons e 3 nêutrons. 3 mais 3, 6. Berílio, 4 prótons e 5 nêutrons. 4 e 5, 9. Pô, gente boa, isso é muito mole. E para terminar, a gente fala da neutralidade do átomo. Isso quer dizer que a matéria que é formada por átomo é neutra. Por quê? Porque a quantidade de elétrons, ó, carga positiva, partícula negativa, em um átomo sempre será igual à quantidade de prótons, partícula positiva. Devido a essa igualdade, todo átomo é eletricamente neutro. Isso quer dizer que o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons. Se o cara aqui tem um próton, tem um elétron girando em torno desse núcleo. Tem 2 prótons, 2 elétrons. 3 prótons, 3 elétrons. 4 prótons, 4 elétrons. É assim que a gente tem que observar um átomo a partir de agora. Então, se o cara me dá o número atômico, eu sei quantos prótons o cara tem. É igual. Número atômico 20, 20 prótons e agora 20 elétrons girando em torno desse núcleo. Gente boa, muito show essa página para a gente continuar daqui a pouco. Valeu, grande abraço.